alunos de cooperativismo, o vídeo de agora fala de assembleias, tá? Então, as assembleias das cooperativas, a assembleia em si é um órgão de gestão da cooperativa. Então, quando os associados se reúnem nessas assembleias, eles estão, na realidade, fazendo a efetivação do princípio da gestão democrática, que é um dos princípios do cooperativismo, tá? Então, dentro das assembleias, que são consideradas órgãos supremos na sociedade cooperativa, ninguém tem um poder maior de decisão do que as decisões dos próprios cooperados, tá? Onde nós já vimos que são tomadas por deliberação da maioria, sempre por maioria simples. Pode ser que o estatuto preveja em alguma situação alguma maioria qualificada, quórums diferenciados, por exemplo, para eleição de conselhos, né? Para algumas deliberações de alteração estatutária, mas via de regra as deliberações são simples, onde cada cooperado tem direito a apenas um voto, né? Um membro, um voto, pouco importando a quantidade de capital que ele detenha na cooperativa, ok? Dito isso, as decisões são tomadas conjuntamente, então dentro dessas decisões também há necessidade da presença pessoal do cooperado para participar dessas deliberações. Como nós já vimos, não é possível que ele seja representado por meio de procuração ou por meio de uma interposta pessoa, tá? E mesmo que ele esteja ausente dessa reunião, na realidade ele vai ter que concordar com a decisão, tá? Que for tomada. Então ele tem a chance de participar, tem a chance de decidir, de participar da gestão dessa cooperativa, mas não participando ele tem que aderir ao que a maioria decidir, tá? Sobre os tipos de assembleias, nas cooperativas, a Lei Geral de Cooperativas prevê pelo menos 2 tipos de assembleias, que é a Assembleia Geral Ordinária e a Assembleia Geral Extraordinária. A Assembleia Geral Ordinária, chamada AGO, ela tem a obrigatoriedade de ser realizada pelo menos uma vez por ano, nos 3 primeiros meses do ano. E essa determinação está na própria Lei Geral de Cooperativas, que é a Lei 5764 de 1971, tá? As disposições relativas às assembleias na Lei Geral de Cooperativas estão nos artigos 41 a 46, tá? Então, a Assembleia Geral Ordinária, por que ela tem que ser realizada uma vez por ano, pelo menos? Porque é na Assembleia Geral Ordinária onde os dirigentes, né, e os conselhos da cooperativa prestam contas do exercício social anterior e se preparam para o exercício social que vem em sequência. Então, ela tem que ser realizada anualmente. É uma assembleia de prestação de contas e uma assembleia de organização de gestão, tá? E aí, no nosso material de aula, tem aí os tipos de deliberações que podem ser tomadas em assembleia. Então, se vocês olharem um slide, já está escrito assim, o primeiro tipo de deliberação é o que eu já disse, né? Prestar contas aí pelos órgãos de administração. Então, se eu tenho um conselho de administração, um conselho fiscal, uma diretoria, eles têm que prestar contas de tudo que fizeram no exercício social. E essa prestação de contas é feita para os demais cooperados que não fazem parte dessa diretoria. Então, eles têm que dizer quais atos foram tomados, quais foram os gastos que foram feitos, né? O que foi feito com as sobras, o que foi feito com o patrimônio que foi deliberado de sobras anteriores para se aplicar na cooperativa, né? Então, o que foi feito aí durante o exercício social anterior, tá? O segundo ponto são as decisões sobre destinação das sobras e resultados que são apurados nesse exercício. Então, por exemplo, se a Capu teve no exercício financeiro de 2019 uma sobra líquida, supondo aí de em torno de R$100 mil, nessa assembleia que é realizada nos 3 primeiros meses de 2020 para prestar contas do exercício social anterior, do ano social anterior, tem que se decidir o que vai ser feito com esses R$100 mil, que são as sobras líquidas aí do exercício, né? Se elas serão aí partilhadas entre os cooperados, se elas serão investidas, no que elas serão investidas, se vai ser revertido a algum fundo da cooperativa e etc, né? Então, se delibera sobre os resultados e sobre as sobras líquidas e também sobre o rateio de eventuais perdas, porque muitas vezes uma sociedade ela pode ter não apenas ganhos, mas também perdas no exercício, né? Então, assim,
e essas perdas também têm que ser discutidas, as formas como elas serão arcadas no exercício financeiro agora. E isso tudo é decidido pela Assembleia, não é permitido o Conselho tomar decisões sem o amparo da Assembleia Geral, tá? O próximo tópico é a eleição de novos componentes dos órgãos de administração. Então, obrigatoriamente, tem que ser feita dentro dessa gestão democrática também uma maior participação dos membros nessa gestão. Então, para isso, é necessário fazer eleições para que novas pessoas assumam os cargos, né? Novos cooperados assumam os cargos de presidência, de diretores, de conselheiros e etc. E tudo isso também é feito, essas votações, né? Nessas eleições, são feitas dentro da Assembleia Geral Ordinária da cooperativa. O outro ponto é quando for previsto em estatuto a fixação de honorários para as funções de diretoria e dos conselhos. Não é obrigatório que todo conselheiro de cooperativa, todo dirigente tenha uma remuneração. Não é obrigatório. Mas as cooperativas, se quiserem ofertar uma remuneração para os seus dirigentes, para os seus conselheiros, elas podem fazer, desde que amparadas por uma decisão da Assembleia Geral. E esses valores, né, de gratificações ou de honorários fixos, né, para esses conselheiros e esses diretores, eles têm que ser aprovados, tá? Os valores têm que ser aprovados pela Assembleia. Quando serão pagos e como serão pagos também. O último ponto do slide aí é qualquer outro assunto. Então, que outros assuntos a Assembleia Geral Ordinária pode abordar? Qualquer outro assunto de interesse corrente da gestão anual daquela cooperativa, tá? Então, desde que esse assunto não seja de competência exclusiva da Assembleia Geral Extraordinária, que é um outro tipo de assembleia que tem assuntos previstos um pouco mais engessados pela legislação, ou seja, não podem ser mexidos em determinados assuntos relativos à gestão da cooperativa e ao próprio empreendimento, se não forem feitas decisões numa Assembleia Geral extraordinária. Então, tem coisas que a AGO não tem o poder de decisão, tá? E aí, o próximo slide trata justamente da Assembleia Geral Extraordinária. A Assembleia Geral Extraordinária, ela é realizada quando? Ela não tem obrigatoriedade de ser realizada uma vez por ano como a Assembleia Geral Ordinária. Ela pode ser realizada sempre que for necessário a deliberação de algum assunto específico que não foi abordado na Assembleia Geral Ordinária, que precisa de uma convocação de uma extraordinária, ou em algumas matérias que, conforme o artigo 46 da Lei 5764, são exclusivas para serem abordadas numa Assembleia Geral Extraordinária. Tá? Não posso abordar na AGO, apenas na AGE. Quais são essas matérias de deliberação exclusiva da AGE? É a reforma do estatuto, fusão, incorporação ou desmembramento de cooperativa, mudança do objeto social da sociedade, dissolução voluntária da sociedade e nomeação de liquidantes, e a prestação de contas e apresentação de contas do liquidante. Então, quando a gente tem alguma matéria que vai mexer estruturalmente com o funcionamento da cooperativa, por exemplo, a mudança do estatuto, mudança do objeto social, ou seja, ela pode deixar, por exemplo, de ser uma cooperativa agropecuária e virar uma cooperativa de transporte, deixar de ser uma cooperativa de trabalho médico para virar uma cooperativa de saúde. Então, assim, se eu precisar mudar o objeto social daquela cooperativa ou até ampliar o objeto social daquela cooperativa, não que ela vá mudar, mas que ela vai ampliar o contexto de atuação dela, eu também preciso de uma deliberação em Assembleia Geral Extraordinária. Tá? Então, situações também de fusão de cooperativa com uma outra cooperativa, da incorporação de uma cooperativa pela outra, ou de desmembramento, uma cooperativa vai virar 2 ou 3 cooperativas diferentes, eu preciso também que essa decisão seja tomada dentro de uma Assembleia Geral Extraordinária. Tá? Quais outras situações da extraordinária? Quando eu vou deliberar pela extinção da cooperativa, que é a chamada dissolução, que nós veremos mais à frente, tá? Então, a dissolução da sociedade cooperativa também é matéria de deliberação específica de uma assembleia feita só para isso, onde eu vou ter que determinar como será feita essa dissolução, nomear um liquidante
que funcionaria mais ou menos como um administrador num processo de insolvência ou falência, se a gente estivesse tratando de uma empresa convencional, mas dentro da cooperativa a gente chama de liquidante. E também durante a fase de dissolução da cooperativa, sempre que o liquidante precisar prestar contas a respeito do seu trabalho, ele tem que chamar os cooperados, essa cooperativa, para fazer essa prestação de contas dentro de uma AGE. Tá? Então, a AGE sempre será convocada nessas situações de forma específica. Esses assuntos não podem ser abordados dentro da AGO. Qual que é a minha indicação? Leia com bastante cuidado e tente memorizar, o que não é tão difícil, porque quando a gente lembra da matéria específica da AGE, que é a extraordinária, a gente vai sempre lembrar que as matérias específicas estão relacionadas ao contexto estrutural da cooperativa, de modificações estruturais. Quando a gente vai lembrar de matérias ligadas à AGO, que é a ordinária, a gente vai pensar em decisões corriqueiras e de prestação de contas. Tá? Então, não é tão difícil separar as matérias aí que podem ser abordadas em cada Assembleia Geral Ordinária, mas é bom dar uma lida na legislação para fixar melhor essas questões relativas às assembleias das cooperativas, ok? Então, esse é o tema do vídeo, e aí os próximos a gente vem com outros temas específicos para ficar mais fácil, com vídeos menores o entendimento, ok? É isso.